Pode ser, meu querido, tudo bem? Meu nome é Wesley e eu sou o responsável por dar uma aula sobre técnicas de apresentação de slides. Por isso, fique ligado e acompanhe até o final, tá joia? Pode ser, meu queridos irmãos, então vamos lá, né? Hoje nós iremos falar sobre técnicas de apresentação em slides e outros. Especificamente falando sobre o slide, o nosso intuito aqui, ele não é fazer uma crítica, não é apontar se os irmãos fazem algo bom ou algo ruim, se o conteúdo já presente ele é bom. Nosso intuito aqui é apenas aperfeiçoar e demonstrar algumas técnicas que nós podemos estar utilizando na hora da apresentação. E aí, nesse sentido, eu queria focar com os irmãos em boas práticas e na forma de se comunicar com o seu público, que elas influenciam bastante, tá certo? E aí, o nosso desafio de hoje vai ser justamente nós lidarmos com esses desafios da nova tecnologia. E aí eu queria trazer um exemplo aqui, que ele fala justamente sobre essa transição geracional, né? Então eu lembro que lá para 2010, 2011 mais ou menos, o nosso celular, nós nos comunicávamos muito mais em relação a usando o SMS, que você tinha 144 caracteres para enviar para a pessoa e você se comunicava por ela ou por ligação ou pelo seu pacote de mensagens diárias, certo? E aí essa tecnologia foi evoluindo, foi entrando nos celulares mais modernos e com consequência veio o WhatsApp. E hoje o WhatsApp é uma das ferramentas mais utilizadas no nosso meio, principalmente aqui no Brasil. E aí nesse intuito nós percebemos que ele tem as mesmas funções de ligar e as mesmas funções de mandar mensagem, só que de uma maneira ilimitada. Ou seja, o mecanismo permanece o mesmo, mas muito mais aperfeiçoado. O propósito continua sendo o mesmo, comunicação. Então, nesse salto temporal, nós percebemos que com o avanço da tecnologia, o avanço e a disponibilidade de ferramentas no nosso dia a dia, nós temos a possibilidade de aperfeiçoar, inclusive, a nossa comunicação. E aí eu teço o meu comentário em relação a metodologias de ensino. Quando nós falamos sobre metodologia de ensino, nós professores somos meio tendenciosos a querer culpar a nossa turma por não estar aprendendo, ou pela falta de interesse, ou pela falta de presença, inclusive, nas nossas turmas. Mas a verdade é que o principal responsável não é a falta de interesse. A verdade é que se nós melhorarmos a nossa maneira de apresentar o novo conteúdo, consequentemente as pessoas vão se interessar pelo novo conteúdo. Ou seja, a Bíblia é a mesma, mas a forma de se apresentar ela pode ser atualizada. Lembrando que eu estou falando sobre apresentação e não no seu conteúdo, tá certo? Então, só para deixar claro o que eu quero dizer sobre isso quando nós falamos sobre slides, o propósito da apresentação é justamente esse, é nós focarmos em aperfeiçoar aquilo que nós estamos à disposição. Tudo que Deus ele entrega para nós, ele veio com o intuito de ter uma responsabilidade por consequência também. Então, ao mesmo tempo que Deus ele te entrega e te deposita a sabedoria para você estudar, você tem uma responsabilidade de repassar isso de uma maneira mais simples para as outras pessoas. Não é que 10 anos atrás aquele meio de comunicação ele não serve mais, não é isso que eu quero dizer, e por isso que eu estou reforçando bastante. Quero dizer que a maneira que você se comunica de 10 anos atrás, ela pode ser atualizada e aperfeiçoada e atrair um novo público, tá certo? E aí quando nós falamos sobre isso, eu queria destacar alguns pontos bem interessantes aqui. O primeiro é o maior de todos, que é público-alvo. Para quem eu estou falando? Qual a linguagem que eu estou utilizando? Será que estou conseguindo me conectar com o meu público, com a minha turma? Isso é muito relevante porque às vezes nós não fazemos a autocrítica de observar para quem nós estamos falando. E aí eu quero falar de um jeito extremamente formal para um adolescente, ou o oposto, eu quero falar de um jeito extremamente informal com um público mais velho. Ou seja, nós precisamos estar atento ao tipo de público que nós estamos falando. Quando nós fazemos uma construção de um slide, de uma apresentação, eu vou começar a focar na palavra apresentação aqui de um modo geral, tá certo? Que aí nós conseguimos fazer um aglomerado maior de exemplos, certo? Então, quando nós falamos sobre o nosso público, nós temos que ter a convicção de saber qual a linguagem certa para aquela geração. E é isso a importância de produzir um slide extremamente flexível nesse sentido.
E aí o segundo ponto é qual é a mensagem a ser ensinada. Então nós sabemos que nós temos uma revista, nós temos um escopo e através desse escopo eu tenho que saber o que eu vou aprender e o que eu preciso passar para essas pessoas e consequentemente eu já entro no ponto C, o que quero que aprendam comigo, qual a mensagem no final da minha aula, qual a mensagem que eu quero que eles comentem depois da aula, seja o foco, qual o objetivo, o que eles estão aprendendo comigo. E esse é um ponto extremamente fundamental, porque o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles estão extremamente conectados. Porque se eu sou um professor e eu entendo que eu preciso me adequar nas novas tecnologias e nas novas formas de apresentação, eu preciso estar interessado em querer melhorar. E aí entra no outro ponto que é uma mudança geracional relacionada a apresentações. O comportamento padrão das apresentações o professor o utiliza como guia para ele apresentar a aula. Só que o nosso objetivo é ampliar esse entendimento e focar e mostrar, na verdade, que o slide não é um esboço do professor. Querido professor, o que eu quero dizer com isso? Que nossas apresentações elas não podem ser extremamente carregadas de conteúdo que você vai ler. Ele é apenas o seu guia de raciocínio para que os alunos possam bater o olho, assim como vocês bateram o olho nessa apresentação aqui, e vocês já começar a identificar mais ou menos o que eu vou falar. E através disso eles vão montando e se preparando para receber aquele conteúdo. E aí, quando nós falamos sobre uma apresentação e quando nós falamos sobre isso, existem alguns componentes que eu acho que são fundamentais para montar uma boa apresentação. E um deles é a criatividade. O nosso Deus, ele é um Deus extremamente criativo, né? Mais do que da nossa compreensão humana. Deus, ele criou do nada. E nós temos uma frase muito conhecida, que nada se cria, tudo se copia. Então nós, seres humanos, não temos os mesmos atributos do nosso Deus, mas Deus nos deu a sabedoria e a criatividade para que nós possamos exercê-la. E aí eu queria citar um exemplo que nós temos o trabalho de Adão. O trabalho de Adão era justamente cuidar do jardim e nomear os animais. E como que ele nomeava? Através da observação, através da análise daquilo que estava ao redor dele e do comportamento daqueles animais provavelmente. Então, o que a gente aprende com isso? Que criatividade é uma habilidade que você pode desenvolver. O Senhor colocou na sua genética, na sua mente, na sua alma, um código que te permita evoluir e aprender mais. E aí, o outro ponto que nós podemos citar é aprenda a aprender. Nós, como professores, temos que ser sempre alunos. E nesse sentido, nós temos que aprender a aprender. E de uma maneira mais clara, para que fique o entendimento mais mais tranquilo, quando nós falamos sobre aprender a aprender, é justamente nós focarmos em que não é porque eu aprendi daquele jeito e eu vou morrer assim. Não, pelo contrário, você aprende de um jeito e você evolui a sua maneira e você se adequa àquilo que precisa. Se no mercado de trabalho, se você sabe amassar latinha e não precisa mais de amassar latinha, você vai bater o pé e que todo mundo vai ter que se adequar a você. Não, você vai ter que encontrar uma nova maneira de fazer e ser um diferencial. A própria ideia do Uber, o aplicativo Uber, é justamente isso. É uma proposta muito simples. Você precisa de uma carona e eu posso te dar uma carona, só que aí eu recebo por isso. Uma proposta simples, apresentada de uma maneira criativa. Uma rede social também. O Instagram a proposta dele é justamente essa. É mostrar o que você está fazendo no seu dia a dia através de uma foto. E através disso, você consegue conhecer novas pessoas, ter novos relacionamentos e etc. Ou seja, quando nós falamos sobre aprender a aprender, nós somos eternos alunos. Nós temos que sempre e a todo momento nos dedicarmos em aprender e conhecer mais daquilo que está presente nos dias a dias. Por isso, nós temos os outros 3 pontos relacionados ao slide, que é: você precisa ser objetivo, você precisa padronizar a sua comunicação. Quando eu falo sobre padronizar, eu me refiro que quando nós montamos uma apresentação, ela geralmente é muito trabalhosa, porque exige tempo, não é só você pegar o seu conteúdo e anotar. Não, você precisa pensar em como o seu aluno irá receber esse conteúdo. Quando nós falamos então sobre padronizar, é que você pode estabelecer um método padrão ou um método básico, uma trilha. Vamos colocar da seguinte maneira: o trilho do trem, ele não permite que o trem
vá para a direita nem para a esquerda, ele só vai seguir aquele rumo que está estabelecido e pronto, acabou. Agora, uma trilha não. Uma trilha, quando você vai caminhar, fazer alguma coisa, ela é apenas o norte necessário para que você possa se direcionar e chegar no seu objetivo. Então, quando nós falamos sobre uma apresentação, quando nós falamos sobre apresentar um conteúdo, nós temos que ter uma trilha de raciocínio, uma trilha de apresentações. Uma trilha, no caso, é um norte que nós podemos seguir para que possamos alcançar o nosso objetivo. Eu espero que tenha ficado claro e não muito maçante. Por fim, use figuras. Você percebe que a utilização do efeito visual, ele influencia bastante na receptividade das pessoas. E olha que interessante, se eu juntar esses seis itens que estão na periferia desse slide, os 6 são justamente as cores que estão apresentando no meio, que é o simples bem feito. O simples bem feito significa que você não precisa fazer algo muito mirabolante, mas você precisa ter em mente que a maneira que você apresenta o seu conteúdo vai influenciar diretamente a como as pessoas estão recebendo esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre apresentação de slides, tem alguns pontos que eu acho que eles são extremamente fundamentais. Entre eles, um deles é: não se preocupe de terminar todos os textos. Às vezes nós vamos fazer uma apresentação e aí nós queremos falar tudo o que nós achamos que é relevante e aí nós colocamos vários textos e aí nós queremos falar de tudo. Não, pelo contrário. Quem está lendo essas mensagens são justamente os alunos, assim como você provavelmente está fazendo agora. Eu estou falando e o senhor e a senhora e a senhorita estão lendo cada um desses. Então entenda uma coisa, você pode colocar vários assuntos, vários destaques de tópicos, mas você não precisa falar sobre todos. Escolha alguns que você acha mais fundamentais e nessa técnica você vai induzir o seu aluno a prestar atenção, porque quando ele perceber que você não está falando tudo, automaticamente ele vai querer ler. Então faça isso de uma maneira bastante criativa, de uma maneira bastante dedutiva. E aí, nesse sentido, eu reforço a questão de saber ler o público. Leia se o seu público está prestando atenção ou não. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós falamos sobre ler o público, ele está muito ligado a uma crítica que às vezes acontece. Às vezes os nossos alunos estão dispersos. E por que eles estão dispersos numa apresentação? Justamente porque o professor não está conseguindo se conectar com a turma. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, ela sempre dá sede. Não adianta. Quanto mais você aprende, mais você quer. A própria palavra fala sobre isso. Que quanto mais dessa água viva você tem, mais você não terá sede de outra coisa. Ou seja, quando você está focado em ensinar sobre as escrituras sagradas, esse conteúdo ele irá fixar na mente das pessoas e vai despertar dúvidas. Então, quando nós apresentamos vários outros conteúdos, nós podemos tanto administrar melhor o nosso tempo, como nós também podemos utilizá-lo como um mecanismo para gerar novas dúvidas dos nossos alunos. Então, quando você utilizar vários tópicos da seguinte maneira, faça uma distribuição organizada, mas não se preocupe em falar todos os textos. Você pode até eles durante a sua própria fala, assim como eu estou fazendo, mas não se preocupe em ler exatamente o que está ali. Lembrando, a apresentação não é o esboço do professor. O esboço do professor é o estudo durante a semana, é a sua colinha ali do lado, mas a apresentação ela é focada exclusivamente nos nossos alunos. Então, uma das maneiras que nós podemos estar utilizando é justamente isso. Trabalhe utilizando tópicos quebrados. E assim você consegue otimizar o seu tempo. Porque em vez de você ficar lendo texto por texto, as pessoas elas podem estar lendo. E aí você tem mais tempo de fala, se possível. E não está aqui, mas eu achei relevante de ser mencionado, que nós temos que saber administrar o nosso tempo. Então, se eu tenho 1 hora, eu preciso cumprir a minha hora. E aí eu preciso me organizar, inclusive, para possíveis dúvidas que serão apresentadas nos nossos tópicos que nós estamos elencando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós montamos um conteúdo, nós temos que pensar, inclusive, nas possíveis dúvidas que os nossos alunos teriam e que você também, se fosse um aluno, teria. Tá certo? Então, o que eu queria dizer?
Atenção! Muito cuidado! Quando chega o sinal amarelo, normalmente quando nós estamos no trânsito, ou nós reduzimos ou nós aceleramos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você estiver muito perto e assim que ele sinalizou o amarelo, você normalmente avança, você raramente vai frear, correto? Mas o certo é redução. Então, reduza o seu ritmo, adeque a sua linguagem. Às vezes você pode estar falando muito rápido, às vezes você pode estar falando muito lento. Então, tenha esse controle, tenha essa volatilidade de saber controlar o seu fluxo juntamente com o seu tempo. Então perceba que durante a minha fala que eu já começo a gesticular mais, perceba que eu já estou usando mais pausas e tudo mais. Então vamos para a prática de alguns tópicos que nós podemos estar utilizando em relação à nossa apresentação, tá certo? E o primeiro ponto, perceba que de uma linha para outra, eu estou sempre utilizando uma transição, uma animação diferente. Isso são recursos que podem ser utilizados para deixar um pouco mais dinâmica a sua apresentação, mas não necessariamente são itens obrigatórios. O que são itens obrigatórios são justamente esses: leituras dinâmicas e frases curtas e objetivas. Então, quando você está montando a sua apresentação, foque no seguinte pensamento. Eu estou montando a apresentação, assim que eu disparei a minha imagem, eu já consigo fazer uma leitura rápida, e da minha leitura rápida, os meus alunos já conseguem entender o que exatamente eu vou falar. E é justamente nesse tempo que as pessoas vão levantar suas dúvidas e vão maquinando para que elas possam perguntar, para que elas possam até pesquisar alguma coisa. Então, por exemplo, leituras dinâmicas, nós podemos utilizar frases de efeito. Em frases curtas e objetivas, nós podemos usar um resumo do que você vai falar. E aí eu vou postar mais para frente um exemplo, só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, esses são recursos que podem enriquecer a sua apresentação. Outro ponto interessante são os tópicos resumidos, ou seja, lembra que eu falei que a apresentação, o slide, ele não é um esboço do professor, logo ele precisa ser mais resumido, mais comprimido, e até as informações presentes neles, você não precisa se preocupar em falar tudo, você pode começar a falar o que é mais importante e deixar o restante para os seus alunos estarem lendo. Verdade que o intuito de você apresentar um conteúdo dinâmico, um conteúdo resumido, ele está extremamente ligado com o fato de prender a atenção do seu aluno. Então essa técnica de você utilizar alguns tópicos em específicos sem poluir os seus slides, ele torna algo muito mais amigável de se ler, de se acompanhar. E aí as pessoas elas começam a prestar atenção no que você está falando. E com isso aquelas pessoas que estão mexendo no celular vão parar, aquelas pessoas que estão lendo a Bíblia aleatoriamente para esperar o tempo passar, porque infelizmente existem pessoas assim, e você começa a atrair a atenção delas aos poucos. Então, fazendo a leitura do seu público, quando você montando uma leitura dinâmica, você montando tópicos resumidos, crie recursos visuais amigáveis. Então perceba que até o momento, eu espero que vocês estejam gostando do meu slide. No meu slide vocês vão perceber que a minha apresentação, ela tem poucos conteúdos, mas os conteúdos, as cores que são apresentadas, elas são cores que são suaves. No caso eu usei uma tonalidade preta, porque o preto ele soa, a tonalidade preta, a cor preta nos slides, ela soa como algo mais moderno, algo mais atualizado. Então nesse sentido, vocês podem perceber que cada cor, cada formato ele está sendo extremamente tendencioso, extremamente racional. E aí você percebe que eu estou utilizando, vou até mostrar um anterior para vocês aqui, que no caso eu estou utilizando alguns símbolos aqui que eles também influenciam bastante. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui, leituras dinâmicas, estou falando de frases curtas e objetivas, e aí eu tenho um símbolo aqui, eu tenho um símbolo aqui, entendeu? Então a possibilidade de você utilizar esses recursos, eles acabam que facilita bastante a sua comunicação. Então, por exemplo, se você tiver um recurso como esse aqui, você pode estar colocando, frisando numa palavra específica, você pode fazer um desenhozinho, enfim, você pode estar fazendo, não façam desenhos feios como os meus, tá? Mas vocês têm a liberdade de poder manipular os seus slides de acordo com as informações que você possui, tá certo?
Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Então, esse é um exemplo de uma aula que foi utilizada para explicar sobre o Evangelho de Marcos. Então, você perceba que, por exemplo, aqui eu utilizei imagens bem mais simples. Deixa eu pegar aqui uma caneta. E aí vocês percebem que tem uma pergunta-chave, que foi Marcos, certo? Uma imagem de alguém aleatoriamente para representar como se fosse essa pessoa, para ajudar a criar uma imagem na cabeça das pessoas. Então, por que eu estou utilizando essas 3 imagens aqui em específico? Essas 3 imagens têm essa técnica justamente para criar uma visão na cabeça da pessoa, para tornar mais palpável aquela informação que você quer trazer para essa pessoa. Então, por exemplo, quem foi Marcos? Ele não foi um discípulo de Jesus e nem um exímio escritor. Então, qual foi a palavra-chave aqui baseada na minha apresentação aqui? É justamente escritor. Eu utilizei escritor e coloquei a imagem de alguém escrevendo. É simples, sim, mas o que eu quero fixar aqui? Que quem escreveu, ele tinha suas limitações também. Entretanto, nós percebemos que esse carinha aqui, dessa foto representando, eu trago mais uma informação resumida. Seus relatos foram baseados na narrativa de Pedro. Ou seja, eu faço um link dessa mensagem com a próxima mensagem. E aí, a gente pode pegar algumas informações aqui relevantes, que perceba que eu estou traçando uma linha de raciocínio. Essa cor aqui não ficou legal, né, gente? Deixa eu ver, uma cor vermelha mesmo. Então, essa informação está ligada com essa, que está ligado com essa informação. E essa informação complementa essa, que complementa essa. Então, o que a gente percebe? Que nesse modelo de estrutura, eu coloquei, embora não exista nenhuma ordem pré-estabelecida de número 1, número 2, número 3, as pessoas que elas fazem a leitura, elas são meio tendenciosas a olhar pela imagem que mais chama a atenção. E qual dessas 3 imagens te chamou mais atenção? Muito bom. Então, da sua imagem que você pensou aí primeiro, qual foi a segunda imagem que te chamou a atenção aí? Ótimo. E a terceira imagem que você tem aí, qual mais te chama a atenção? Bacana. Então, dessas 3 imagens aí, se você fosse ordenar, você ia ter uma linha de raciocínio. Só que perceba, independente de qual linha que você escolheu, você consegue trazer e linkar qualquer uma dessas informações independente do sentido. Por quê? Porque foi construído uma linha de raciocínio que te permita, dependendo do seu público, por qual desses você vai começar. Então, se você está vendo que a sua turma está extremamente dispersa, então vocês podem fazer a pergunta: quem aqui sabe qual é o evangelho do poder? Aí eles vão perguntar: mas como assim do poder? E aí você te dá uma margem para você explicar que é o evangelho do poder de Deus, que mostra e evidencia um evangelho mostrando Jesus operando milagres, etc, etc, etc. E aí, com atenção, você consegue explicar sobre outros 2 tópicos. Ou, dependendo da sua metodologia, o mais interessante a todo tempo, quando nós estamos realizando uma apresentação, nós temos que estar atento a quem nós estamos falando. Então, perceba que na sua intencionalidade, você pode estar abandonando a questão numerológica. Quando você abandona os números, isso te permite uma flexibilidade muito maior para você estar exercendo no seu slide. Tá certo? Aqui nós temos um outro exemplo, que esse daqui em específico, ele trabalha 2 linguagens. A primeira nós falamos sobre algumas passagens de texto. Deixa eu pegar uma cor aqui. Eu queria usar a cor verde, gente, mas eu acho que a cor verde não vai ficar legal. Ficou ótimo. Então aqui a gente percebe o seguinte: é muito comum algumas pessoas falarem: não, vamos abrir em Salmos 38. Aí uma pessoa faz a leitura, um aluno faz a leitura. Aí depois você fala: não, agora vamos ler Romanos 8, 28. E aí essa pessoa vai ler esses Romanos 8, 28. Aí beleza, aí você vai explicar ali, vai gastar os seus minutos. Aí depois a pessoa já leu as informações aqui. E aí elas podem ou esperar que você dê o comando, ou fica como referência para a pessoa. Então o que a gente aprende aqui? Quando você for utilizar várias imagens ou vários tópicos com várias passagens bíblicas, experimente a seguinte técnica. Pessoal,
Tem como uma pessoa ler em Salmos 34:8, outra pessoa em Romanos 8:28, outra pessoa em Mateus 6:33 ao 34, enfim, e você vai colocando várias pessoas para poderem ler. Qual é o intuito de fazer isso? É justamente trazer para os jovens, trazer para os irmãos, trazer para qualquer público que a sua comunicação, o aluno tem que se sentir parte da turma. E ele só vai se sentir parte da turma não quando somente tirando as suas dúvidas, mas quando ele participa da aula de maneira ativa através de uma leitura. Quem trabalha com os adolescentes sabemos que tem aquela questão da vergonha da leitura. E aí, na verdade, quando você induz através de uma dinâmica, quem tiver mais participação na escola bíblica dominical, vai ganhar uma caixa de bits e tudo mais. Você instrui seus alunos a participarem mais, a praticarem mais a leitura e o principal que às vezes passa batido. Perceba aqui, por exemplo, irmãos, que eu tenho uma passagem em Salmos, uma em Romanos, uma em Mateus, uma em Hebreus, uma em Salmos de novo e uma em Colossenses. Então o que a gente aprende com isso? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 livros diferentes. Então o nosso aluno, quando você induz ele a pesquisar, você está fazendo ele praticar a procura dos livros e decorando nos livros. Então ele vai saber que Hebreus é no Novo Testamento, que fica perto do livro X e do Y, não sei o quê. Então Salmos está perto do quê? Está perto do livro X, do Y, do A, do B e do C. Então, nesse sentido, quando você induz o seu aluno e você o motiva a participar, você acaba o trazendo para mais perto. Então perceba 3 identidades visuais que nós temos aqui que são extremamente relevantes. A primeira, o uso de figuras. Nesse daqui estávamos falando sobre ansiedade. Então nós colocamos aqui um relógio só para exemplificar, para ter algum conteúdo preenchido, mas nós temos o tópico principal que é como vencer. E aí, de como vencer, calma aí, que aqui, o professor teve um problema técnico aqui. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre como vencer, nós podemos entender o seguinte, que nós estamos abordando vários assuntos e nós podemos utilizar tópicos, nós podemos usar vários versículos bíblicos, nós podemos também colocar imagens aleatórias aqui. E aí por que eu coloquei várias linguagens aqui? Eu coloquei várias linguagens para mostrar que, de acordo com o seu tempo, você tem várias ferramentas prontas para você direcionar a sua aula. Lembra quando eu falei que você não é obrigado a falar sobre todos os conteúdos? É justamente isso. Você tem um leque de opções que, de acordo com o seu tempo, você pode estar explorando. Então, sempre produza mais conteúdo para o seu slide do que você irá utilizar na sua aula. Certo? Então, o próximo tópico que eu queria falar aqui é sobre imagens. Perceba que aqui eu fiz a exploração de uma imagem da raiva, né, do filme Divertidamente. E aí, olha que interessante. Quando você utiliza figuras relacionadas ao tema, fica muito mais fácil de você exemplificar alguma coisa. Então, por exemplo, em vez de você falar uma história pessoal, de algum acontecimento da sua vida, porque às vezes nós percebemos, nós replicamos tanto os nossos testemunhos que as pessoas, os nossos alunos já sabem. E aí eu falo como aluno, às vezes um professor vai dar aula e eu já sei aquela história porque ele já contou N vezes. Então, explore recursos visuais que permitam que você use exemplos diversos e que tenham ligação com o assunto. Então, por exemplo, o que nós podemos destacar aqui de interessante? Então, vamos pegar aqui um marca-texto aqui. Então, mansidão é a dominação da ira, certo? Então, Deus é um Deus manso, e aqui eu faço uma pergunta provocativa. Beleza, e aí a partir desse ponto aqui eu posso extrair toda essa mensagem aqui sem me preocupar com esses assuntos aqui. E aí, por quê? Porque o nosso aluno, ele vai estar lendo sobre isso aqui. Enquanto você está falando, ele está lendo aqui sobre esse assunto. Então perceba que mesmo tendo um conteúdo maior, ele está em negrito, ou seja, eu não preciso ler frase por frase, palavra por palavra. Eu posso apenas destacar algumas coisas específicas e aí eu vou utilizar o meu tempo com maior objetividade. Então, quando nós falamos sobre esse exemplo, você percebe que eu utilizei uma imagem um pouco maior e com o intuito apenas de exemplificar
algo que seja mais abstrato. Então, quando nós falamos sobre mansidão, às vezes há um entendimento um pouco vago sobre o que é ser manso, né? Então, nesse exemplo, é claro que o que eu estou falando nesse exemplo, a gente percebe que quando a gente personifica a nossa explicação através de uma figura, nós temos a possibilidade de deixar as pessoas mais confortáveis para entenderem aquilo que você quer passar para elas. Bem interessante, né? E a próxima técnica que eu queria mostrar para os irmãos é nem tudo que você precisa montar no seu slide você precisa ler. Pelo contrário, algumas informações elas têm o intuito de ser mais como um ponto de partida. E aí, por exemplo, essa daqui é uma pesquisa. E aí a pesquisa diferente da Bíblia que você aprende e aí você vai meditando e aquilo acaba sendo armazenado dentro de você, as pesquisas são coisas que mudam. Então, por exemplo, pesquisa revela que o Brasil é o país mais infiel da América Latina. E aí, através disso, se você estiver falando sobre aliança, você pode estar utilizando essa informação aqui. E aí você pode falar que a pesquisa mostrou que 62% dos brasileiros consideram a infidelidade algo natural até certo ponto. Pronto, você matou isso aqui. Você falou até aqui, você não precisa se preocupar em falar com as outras informações. Você pode pegar aqui, se 72% dos brasileiros consideram a infidelidade algo natural até certo ponto, nós precisamos entender o que é a... E aí eu corto esse trecho, deixo as pessoas lendo aquele outro conteúdo que está presente, e aí você começa a trazer esse assunto como uma pergunta. Gente, olha que absurdo, olha o tanto de pessoas que pensam que isso é algo natural, a gente percebe que a moralidade está perdendo a sua importância, ou seja, nem todas as informações que nós apresentamos nós temos que ler. Pelo contrário, nós podemos apenas colocar como referência daquilo que você está falando. E aí, perceba que eu faço um equilíbrio aqui nesse slide específico, entre metade texto, literalmente metade texto, e uma imagem que representa justamente sobre o tema. Então, perceba que... essa cor aqui não vai ficar legal aqui não, né, gente? Então, vamos pegar essa daqui. Então, perceba que a quebra de aliança ela está extremamente relacionada à infidelidade, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? As suas imagens, elas têm que estar conectadas com o assunto que você está falando. Wes, é porque eu achei essa imagem dos pastos verdes tão bonita, mas eu estou falando sobre o fim dos tempos. Ou seja, não tem nexo. Então a gente precisa ter esse tato como professor de saber exatamente o que nós estamos falando. Então, por exemplo, eu posso colocar a imagem de alguém infiel aqui, por exemplo, e citar apenas o título dessa pesquisa e eu posso discorrer em cima disso. É uma possibilidade também. Tudo para otimizar o seu tempo para você fazer a leitura do seu público, tá certo? Eu acredito que esteja ficando claro para os irmãos. Claro, eu acredito que muito nisso. Eu espero que esteja ajudando bastante. E nós já estamos caminhando para a segunda parte. Fica aí que nós iremos dar continuidade, tá certo? E aí, perceba uma coisa. A utilização de frases de efeito para o ensinamento, ele é extremamente fundamental. Por quê? Esse aqui, por exemplo, foi um slide retirado de uma aula que falava sobre o fruto do Espírito. E aí, para exemplificar isso, eu usei um slide em específico apenas para fixar um conhecimento através de um comentário. O comentário é: o fruto do Espírito é o que carregamos para manifestar o caráter de Deus na Terra. Então, através disso, até como objetivo final, resumo e tudo mais, nós podemos utilizar nesse modelo uma imagem mais limpa, apenas com o texto que eu quero apresentar. Então, a utilização e usar a técnica de colocar referências de grandes autores pode atrair um público que talvez seja um pouco mais seleto nas suas informações, é aquele público que está começando a aprender algumas coisas e aí não aceita qualquer tipo de conteúdo. Então você pode estar abraçando esse público justamente utilizando referências de outros autores como uma ponte para aquilo que você quer explicar das Escrituras Sagradas, tá certo? Então perceba que nesse daqui ele é apenas uma imagem simples com um círculo e aí temos uma mensagem em contraste a toda essa imagem. Beleza? E aí nós chegamos num ponto interessante. Nós já estamos indo para a reta final do nosso slide. Então, sinal vermelho é pare, respira. E agora nós iremos trabalhar
uma raiz um pouquinho diferente. Mas até agora falamos sobre técnica de apresentação de slides, nós falamos sobre o que você pode estar utilizando para enriquecer, o que você pode estar, como que você pode utilizar seu tempo melhor, como que você pode envolver a sua turma de um jeito mais didático, como você pode prender a atenção dessas pessoas. E é assim como o sinal vermelho, que você para, tira o pé da embreagem, puxa o freio de mão ali, ou você só fica parado esperando, regula o espelho aqui, regula ali, retrovisor, enfim, momento para respirar. Então, a partir de agora, nós iremos fazer uma apresentação de duas ferramentas. Então, vamos nessa. As duas ferramentas que nós iremos utilizar são o Google Slides. Então, é uma ferramenta gratuita de fácil acesso que permite, inclusive, você montar no seu navegador, no seu próprio celular, e aí você monta a sua apresentação. E a segunda ferramenta que nós podemos estar utilizando é o Microsoft PowerPoint. É a ferramenta mais popular entre os acadêmicos, né? Entre nós somos os réis mortais que utilizamos essas ferramentas. Então, a partir daqui nós vamos fazer uma divisão no nosso ensino, e aí nós vamos mostrar um pouquinho dessas duas ferramentas, quais são seus recursos mais simples para que nós possamos estar melhorando as nossas apresentações, tá certo? Então, eu te espero nesse próximo tópico agora, nessa mesma aula, nesse mesmo vídeo, tá certo? Então, vamos ao trabalho, tá certo? Tá, vamos lá, pessoal. Então, nessa segunda etapa aqui, nós podemos fazer um acompanhamento do Google Apresentações. Você pode estar pesquisando ele mesmo na própria barra de pesquisa, e aí você vai estar encontrando ele, tá certo? E aí aqui nós temos algumas opções que nós podemos estar utilizando. Então nós temos aqui, por exemplo, apresentações Google. E aí a partir daqui nós podemos carregar todas as ferramentas que nós iremos utilizar na nossa apresentação. Um dos detalhes interessantes dessa plataforma é a possibilidade de nós estarmos utilizando, inclusive, temas que não existem no PowerPoint da Microsoft. Então ele te dá essa possibilidade também. Então olha que interessante, aqui no nosso painel da esquerda nós temos algumas opções de temas, e aí nós podemos estar pesquisando, nós podemos estar importando e etc. E aqui em cima nós temos os menus que nós estaremos que você pode estar utilizando para estar formatando tudo aquilo que você precisa, tá certo? Então vamos lá, então vamos escolher, por exemplo, um tema aleatoriamente aqui, só para a gente fazer essa validação. E aí, entenda que o que é o tema? O tema é justamente como que ele vai ficar na sua apresentação. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre a técnica de apresentação. Então, pode estar aqui, técnicas de apresentação. E aí, a partir disso, eu posso colocar mais algumas informações aqui ou remover. Perceba que ele me permite fazer a exclusão e a adição. Então depois eu venho aqui em slides, e aí eu posso vir aqui, né? Novo slide, e eu venho aqui e seleciono qual o modelo de layout relacionado a esse tema eu posso estar utilizando. Então a partir dessas informações eu consigo estar editando, posso estar modificando de lugar. Então, por exemplo, que estava aqui, vou colocar aqui, eu sou um bom aluno. E aí eu posso pegar essa informação que está aqui em cima e posso movimentá-la para cá, por exemplo, se eu quiser. E aí eu posso estar adicionando imagens aqui, inserir imagem tanto da câmera como do Google Fotos, Google Drive, pesquisa na web. Então, por exemplo, ele me dá várias opções disponíveis para poder estar utilizando. Então, vou colocar aqui imagem de uma Bíblia. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Ó, eu gostei dessa daqui. Então eu clico aqui, dou 2 cliques e peço para inserir. E aí automaticamente ele vai trazer essa imagem para o meu slide. Olha que interessante. Aí eu posso estar fazendo a minha manipulação. E aí a partir disso, queridos, a gente consegue organizar tudo que eu preciso em relação ao meu slide. Eu posso estar inserindo vídeo, formas, tabelas, enfim. São várias possibilidades. Lembrando que o nosso intuito aqui é apenas fazer a apresentação
da ferramenta. Então todos esses menus aqui, eles devem ser acessados, eles podem ser pesquisados no Google, e aí a gente pode fazer a modificação de transição, por exemplo. Eu quero mudar desce daqui, coloco aqui esmaecer, e eu coloco aqui um tempo médio, e aí eu coloco nessa segunda aqui, eu quero uma outra informação, quero virar. E aí eu posso fazer aqui, clicar em reproduzir para ver como é que vai ficar. E aí ele me faz a demonstração. Tá vendo que interessante? E aí tá certo. Aí depois eu concluí, fiz todas as minhas edições aqui, aprendi a usar pelo menos o básico, que é adicionar o conteúdo, criar um tema e tudo mais. Ou ao contrário, não gostei desse tema, então aqui ele já me devolve o menu e aqui eu posso estar fazendo a modificação daquilo que eu quero. Então vamos pegar esse daqui bem chamativo. E aí perceba uma coisa, ele normalmente consegue fazer a atualização já do seu texto. E ó, tá vendo que ele manteve aquilo que eu tinha escrito? Então ele te dá essa possibilidade também. E após isso, eu só venho aqui em arquivo, lembrando que por ser no Drive, ele já está salvando automaticamente, então a gente coloca aqui Google Apresentações. E aí ele salva no seu Drive, do seu computador, da sua conta de e-mail. E logo em seguida nós podemos vir aqui e pedir para fazer download. E aí ele seleciona o formato do PowerPoint inclusive. Olha que interessante. E aí ele faz o download do seu arquivo e você consegue utilizá-lo perfeitamente. Certo? Então vamos lá. E aqui, meus queridos, nós já temos uma outra opção totalmente diferente. Nós temos aqui, por exemplo, nós estamos agora no PowerPoint da Microsoft. E aqui ele me dá umas opções, uma vasta opções que eu posso estar utilizando. Então, por exemplo, eu quero clicar aqui em apresentações. E aí ele vai me trazer um filtro das informações relacionadas a modelos que eu posso estar utilizando. Então, por exemplo, eu quero utilizar esse daqui, plano de eventos, e aí eu peço para criar. E aí a partir de criar ele vai carregar o download e a partir dele eu já consigo ver todas as minhas informações. Não gostei? Não tem problema, eu posso vir aqui, depois de ter selecionado, eu posso vir na guia design e utilizar vários outros modelos disponíveis também, conforme a sua necessidade. Por exemplo, eu quero pegar esse daqui. Lembrando que eu estou escolhendo aleatoriamente aqui, tá, gente? E aí aqui ele não atualizou, não ficou tão legal porque já tinham informações. Então o que eu posso estar fazendo aqui? Vamos abrir um novo aqui e aí a gente escolhe, por exemplo, esse. Vamos ver aqui, apresentações. Ele vai carregar, ele te dá as opções, você pode estar digitando aqui algum nome nessa barra se você tiver interesse também, ou você pode montar do zero de acordo com o seu conhecimento, beleza? Então vamos lá, vamos selecionar esse aqui, que eu acabei que eu cliquei no errado, e aí a gente vai estar passando para a próxima etapa aqui. Então a partir do momento que eu criei a minha apresentação, nós percebemos que eu posso digitar, eu posso acrescentar novas páginas. Como que eu adiciono novas páginas? Eu vim aqui em novo slide aqui em cima, ó, perceba? E aí daqui eu posso selecionar quais são os tipos que eu tenho disponível. Então eu quero mudar esse daqui, ou eu quero atualizar esse de cima. Não gostei desse, então eu venho em layout e aí eu só faço a minha modificação. E aí aqui eu posso fazer a minha manipulação, de colocar imagens, enfim. São N possibilidades que nós podemos estar utilizando, mas acima de tudo o nosso intuito aqui ele é apenas fazer uma demonstração para a gente poder estar entendendo um pouquinho melhor. Então, por exemplo, atualizei esse daqui, mudou totalmente, ele me dá a possibilidade de mudar as minhas cores, ou enfim, são várias possibilidades, é uma gama de efeitos que nós temos disponíveis com recursos para a gente estar apresentando conteúdo de qualidade, tá certo? Então, quando nós falamos sobre o Microsoft PowerPoint, ele me permite fazer várias manipulações conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, nenhuma dessas me agrada, então eu decidi que eu vou fazer uma do zero, então vem uma apresentação em branco. E aí, a partir daqui, eu posso estar fazendo a minha manipulação. Então eu decidi fazer a minha apresentação do zero. Então eu vim aqui, depois novo slide, ele já me dá algumas opções, né? Então, por exemplo, eu quero colocar isso aqui
que me dá a possibilidade de colocar uma imagem da internet, um vídeo, um ícone, uma tabela, e eu escolho a imagem, enfim, são várias possibilidades. E aí eu posso ir formatando conforme o meu bem querer. Olha que interessante. E aí aqui eu vou manipulando, enfim. O que nós queremos mostrar com isso de uma maneira bem resumida? São duas excelentes ferramentas que nós podemos estar utilizando para estarmos melhorando o nosso conhecimento, tá certo? Então, quando nós falamos sobre o Microsoft Office, o nosso foco principal não é ensinar a mexer na ferramenta, é mostrar técnicas que você pode estar utilizando em ambas as ferramentas para que nós possamos alcançar um objetivo em comum, que é melhorar mais ainda a qualidade da nossa aula, tá certo? Então, irmãos, para nós concluirmos, nós entendemos então que nós vimos um pouco sobre o Google Slides e nós vimos também um pouco sobre o PowerPoint. E aí, talvez os irmãos tenham algumas dúvidas, né, sobre o nosso conteúdo. O primeiro é o nível de conhecimento. A pergunta é, Wesley, eu não tenho nenhum conhecimento em relação à informática, eu consigo aprender? Com certeza você consegue aprender. Hoje em dia nós temos recursos muito mais disponíveis na internet. Então o Google Apresentações, por nível de praticidade e de facilidade, ele é muito mais fácil que o PowerPoint, que é uma ferramenta um pouco mais completa. Por onde eu posso começar? Comece utilizando os modelos já prontos de ambos. Eu passei em ambas as ferramentas mostrando alguns temas disponíveis. E, por consequência, existem modelos prontos? Sim, esses modelos prontos são justamente por onde vocês devem começar. Vocês devem começar utilizando aquilo que já está disponível e aí você vai modificando conforme a sua necessidade e de acordo com o que as nossas recomendações e dicas que nós passamos aqui em relação aos conteúdos. Lembrando que um bom slide ele exige que nós trabalhemos bastante. Então, fazer um conteúdo assim, ele exige tempo. Mas a verdade é que quando você semeia na vida das pessoas e você vê o resultado, você vê que como que compensa você trabalhar bastante, como que compensa você montar uma estrutura que você possa só replicar depois, tá certo? Então, gente, eu queria agradecer pela paciência dos irmãos que ficaram conosco aqui até o final. Eu espero que tenha elucidado algumas dúvidas, eu espero que tenha agregado conhecimento e o que eu posso dizer para os irmãos é boa sorte, obrigado pelo seu tempo e que nós possamos crescer em unidade, que nós possamos crescer em conhecimento, na graça e na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Meus agradecimentos ao pastor Gesiel, superintendente da Escola Bíblica Dominical e toda a sua liderança, o nosso pastor Gilson também, o pastor presidente. Enfim, agradeço a todas as pessoas que estão à frente desse trabalho e que me consideram essa oportunidade. Amém? Deus abençoe e até uma próxima, tá? Tchau, tchau.